Salve galerinha, mais um dia aí de Pílula do Conhecimento, já começou a ficar um pouquinho mais interessante, você já entendeu aonde busca as informações para calcular principalmente os indicativos de rentabilidade, de endividamento e de crescimento da empresa. Agora vamos falar sobre isso na prática, mostrar cada um dos indicadores para que aí sim você entenda isso detalhadamente e possa fazer boas escolhas aí no momento de escolher as suas ações em investimento, escolher empresas que elas vão dar um resultado muito bom lá na frente, certo? Vou utilizar o mesmo site da Status Invest, tá? Eu gosto bastante do site, como eu já falei, ele é bem intuitivo, então você já consegue dar uma olhadinha aí. Deixa eu só puxar ele aqui, certo? O site da Status Invest é muito bom, na minha opinião, por ser extremamente intuitivo. Então a gente vai falar novamente sobre Ambev, vamos olhar aqui os indicadores, certo? Igual a gente estava olhando ontem, tá? E aqui nos indicadores, vamos ver indicadores de rentabilidade, que é o primeiro cenário que eu falei que nós precisaríamos olhar e identificar. E eu gostaria de falar com você sobre esse indicador aqui, o ROI, certo? Se você clicar nele aqui no site da Status Invest, tem um artigo detalhado sobre como é calculado e o que significa basicamente o ROI. O ROI, aqui ó, nessa interrogação você já consegue ver a fórmula dele, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Lucro líquido, que como a gente falou ontem, você vai buscar lá no DRE, demonstrativo de resultado do exercício, e o patrimônio líquido que você vai buscar no balanço, certo? Então você divide um pelo outro e você vai chegar no cálculo do ROI, no indicador de ROI. Mas e aí, Wagner, o que significa o ROI? O ROI é o retorno sobre o capital investido, o capital do investidor. E isso é muito importante, porque lembrando que você, quando compra uma ação, você se torna sócio da empresa, certo? Pô, Wagner, já cansou de falar isso, mas é só para relembrar. Então, assim, você injetou capital e automaticamente, quando você investe, você quer ter o retorno. E quando você vai analisar as ações, você tem que saber qual ação vai te dar o melhor retorno de acordo com o cenário atual e dos últimos anos. Então você também pode calcular dos anos anteriores, pode buscar essas informações, por isso é bom você saber aonde busca essa informação. Aqui é bom para uma análise imediata e você olhar o que está acontecendo no momento. Mas aí, vamos resumir então o que é esse ROI, certo? O ROI, o retorno sobre o capital que você investiu. Então imagine que você, investidor, foi lá e comprou R$1.000 em ações, certo? Dessa empresa, falando especificamente da Ambev. Nesse momento, analisando os números dela nesse ano, o que ela daria de rentabilidade para você, rentabilidade percentual, certo? Em média, 11,14%, com base nesse cálculo aqui, que é o cálculo do ROI, certo? Essa seria a rentabilidade. Isso quer dizer que você, depois de um ano, vai receber 11% do valor que você que você investiu? Não necessariamente, tá? Por quê? A empresa ela pode reter parte dos dividendos, parte dos lucros que ela iria pagar para você. Ela faz essa retenção para investir, ampliar as suas operações, ampliar o seu faturamento e depois, obviamente, ela te devolve isso em forma de juros sobre o capital próprio, certo? Então, assim, ó, primeiro momento aqui é justamente para você entender esse indicador de rentabilidade, o ROI, tá? E não é para você utilizar ele de maneira isolada. Não é porque uma empresa tem ROI de 20, 25, 30 que ela é boa. Ela tem que ser analisada com outros indicadores em paralelo. Esse aqui é o primeiro indicador, que é o indicador de rentabilidade. Então, você quer saber se a Ambev, por exemplo, é uma boa empresa? Você vai ver qual que é o retorno que ela está dando sobre o capital que você investir, certo? Esse é o primeiro ponto. Amanhã a gente fala um pouquinho mais, vamos entrar em outros indicadores. Qualquer dúvida, manda um direct. Pílula do Conhecimento é prática para você todos os dias, então acompanha aqui no canal.